Fala galera, e no vídeo de hoje eu tô muito feliz, tá? Porque hoje a gente vai falar de um tema que me é muito caro, que eu gosto demais. E você já viu aí no título, a gente vai falar hoje sobre poder de controle. Quem é que manda na companhia? Você sabe quem que manda na empresa? Quem que manda numa limitada, quem que manda numa SA? Você sabe? Talvez você não saiba. Muito provavelmente você não tem a noção completa do cenário. Então não sai do vídeo de hoje porque você vai sair daqui sabendo tudo sobre direito societário e poder de controle, tá? Eu te garanto que você sai sabendo tudo que existe para saber sobre esse tema se você ficar até o final desse vídeo. Mas não vai achando que vai ser vídeo fácil, tá? Porque esse aqui vai ser o vídeo mais deep, mais profundo que eu já fiz em toda a minha carreira de YouTube, de 2 semanas. Então, não sai daí, porque hoje vem pedrada. E se você está querendo conteúdo fácil de gestão, pra você ver quando você estiver fazendo qualquer coisa, não. Hoje é vídeo denso, vídeo profundo, conteúdo hardcore. Então, se você quer coisa fácil, nem perde tempo nesse vídeo. Tem um vídeo aí no canal, muitos vídeos aí para conteúdo mais tranquilo, de gestão. Hoje é para quem é hardcore, que tem sangue no olho. Beleza? Então, não sai daí. Bom, se você não me conhece, meu nome é Vini Tambasco, advogado especializado em Direito Empresarial e M&A. Se você não sabe o que é M&A, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o que é, dá uma olhada depois. E se você gostou do tema de hoje, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tem um botão vermelho no seu canto inferior direito, onde eu estou apontando. Então hoje a gente vai falar sobre poder de controle. E, modéstia à parte, poucas pessoas possuem tanta autoridade para falar sobre esse tema como eu. Por que eu tô falando isso, editor? Coloca na tela aqui o meu TCC da faculdade. O tema do meu TCC foi, como vocês podem ver, o poder de controle na sociedade por ações. Ou seja, eu já pesquisei muito esse tema, escrevi um trabalho sobre isso, dei pitaco sobre como está disposto na lei, enfim. Eu conheço bem o tema, então você está bem assessorado hoje se você gosta do tema e quer aprender sobre o tema. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir aqui para a gente começar a estudar poder de controle é o que é controle. E tem uma definição do Comparato que, se você não conhece, ele é o cara que escreveu um trabalho copiando o meu, que chama o Poder de Controle na Sociedade Anônima. Ele me copiou, mas tá tudo bem. Eu perdoei ele e tá tudo certo. O Comparato, ele escreve da seguinte forma, ele fala que controle é o direito de dispor de bens alheios como um proprietário. Você sacou? O que acontece? Quando você controla uma companhia, você não necessariamente é dono de 100% da companhia, ou seja, de todos os seus bens. Outros acionistas colocaram dinheiro, investiram nesse negócio, tá? Mas você, de todos, é o que colocou mais dinheiro. Logo, você tem o direito de comandar, dispor de todos os bens da companhia como se fossem só seus. Mas, na verdade, os bens são da companhia, de todos os acionistas. Mas aqui tem um pulo do gato. Nem sempre quem controla a companhia é quem botou mais dinheiro na empresa. E por isso que hoje a gente vai abordar 5 espécies de controle. Primeiro, controle interno. Segundo, controle externo. Terceiro, controle indireto. Quarto, controle minoritário. E quinto, o controle gerencial ou administrativo. Bom, o controle interno, como o próprio nome já diz, é o controle que acontece dentro da companhia, no âmbito da companhia. Ou seja, ele é exercido por quem detém direitos de sócio suficientes para controlar a companhia. Com uma exceção, tá? Essa é a regra. A exceção é o 5º tipo de controle que a gente vai abordar, que é o controle gerencial ou administrativo.
Depois a gente tem o controle externo, que ao contrário do interno, ele é exercido de uma forma ou por uma pessoa que não detém necessariamente participação na companhia. Ou, melhor dizendo, ela controla a companhia não em razão da participação acionária ou dos direitos de sócio que ela detém, e sim por outras razões. Um exemplo clássico e muito bom é o controle exercido por credores, tá? Em face dos devedores. E como é que funciona? Normalmente, esses grandes contratos de financiamento, valores elevados, o credor ele tem cláusulas que possuem restrições, grandes restrições aos devedores, às empresas tomadoras do crédito, as chamadas covenants. As covenants, que são as garantias contratuais, são cláusulas que restringem diversos aspectos do devedor, como por exemplo o aumento do endividamento, a alienação, a venda de determinados bens, enfim, dependendo do nível de restrições que é imposto aí no devedor, a gente pode chegar a falar que existe um controle externo nessa companhia. Um outro exemplo também de controle externo é o exercido pelo Estado em determinados momentos que ele intervém no domínio econômico. O controle indireto é aquele que não é exercido diretamente. Beleza, mas como é que funciona? A pessoa, ou a empresa, ela não tem participação societária direta, não está diretamente, não é o primeiro degrau em cima da controlada, tá? Existe interposta pessoa para se chegar no controlador. Então, é muito comum isso em grupos econômicos e pelo intermédio de holdings, tá? Existem holdings que detêm participação numa empresa e essa empresa que controla outra empresa. Mas no final do dia, quem controla tudo é a holding. É quem está no topo lá do organograma do grupo econômico. Esse é o controle indireto. Já o controle minoritário, e aqui pagando uma dívida minha, tá? Porque em vários vídeos eu mencionei o controle minoritário, mas falei que precisaria de um vídeo específico só para isso. Então, aqui está o vídeo. O controle minoritário é quando você consegue controlar a companhia com menos de 50% do capital social votante, tá? Então, para você assegurar o poder de controle, em tese, você precisaria de mais de 50% do capital social. E o controle minoritário é justamente quando você detém menos do que isso, mas mesmo assim, em razão da pulverização do capital social, você consegue sim controlar a companhia. Aqui são as empresas que têm uma dispersão do capital, uma base acionária maior, tá? É o primeiro grau que a gente consegue enxergar de controle em sociedades com o capital pulverizado, tá? E o segundo grau seria, que é o grau mais acentuado, seria justamente o último tipo que eu mencionei, que é o controle gerencial ou administrativo, que acontece quando existe uma dispersão tão grande do capital social da companhia, existem tantos acionistas, mas tantos acionistas, que nem ao menos um grupo pequeno, um grupo minoritário consegue ter poder suficiente para controlar a companhia. E aí esse controle acaba caindo na mão de quem? Dos administradores da companhia. Então eles exercem uma influência sobre grupos, sobre os procuradores, tá? Que os procuradores eles captam diversas procurações, diversos acionistas que não têm interesse em exercer o voto nas assembleias, então eles dão procurações ao sistema de proxy machinery, tá? E com esse sistema existe essa captação de procurações e esse comitê que é formado de procuradores, eles recebem muita influência dos administradores, então quem está na administração se perpetua por meio desses comitês de procuradores. Bom,
E como estamos falando de poder de controle, a gente não poderia deixar de abordar o principal artigo da legislação brasileira sobre o tema, que é o artigo 116 da Lei das SA. Vai aparecer aqui. O que diz o artigo 116? O artigo 116 ele traz parâmetros, tá? Balizas para a gente identificar quem é o acionista controlador da companhia. Então, vamos para o 116, porque a gente vai fazer uma análise bem técnica dele, que com certeza vai te ajudar muito a desmistificar essa questão do acionista controlador e conseguir interpretar o artigo 116 corretamente. Então vamos para o artigo. O 116 ele fala o seguinte: entende-se por acionista controlador a pessoa natural ou jurídica. Então aqui ele já deixa bem estabelecido que o controlador pode ser tanto uma pessoa física, né, natural, quanto uma pessoa jurídica, superado. Ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, que aqui é o acordo de acionistas. Já fiz um vídeo no canal sobre o tema, acordo de sócios, dá uma olhada lá, ficou legal também. Ou sob controle comum, que primeiro requisito do 116, tá? É o requisito aqui da letra A. É titular de direitos de sócio, e aqui parou. Direitos de sócio não está escrito em vão. A lei, em tese, não possui palavras em vão. Por que a lei não falou o seguinte? É titular de participação societária ou de ações que lhe assegurem. Não. A lei falou direitos de sócio e não foi à toa, tá? Esses caras aqui, ó, Lamy Filho e Bulhões Pedreira, desse livro aqui, que é a Bíblia do Direito Societário, Direito das Companhias, eram caras muito à frente do tempo deles, inclusive quando escreveram o 116, tá? Já vão entender por quê. E eles colocaram direitos de sócio aqui por uma simples razão, tá? Você não precisa ser o titular da participação societária para ser o controlador. Você pode ser um mero usufrutuário. O usufrutuário não é o titular, ele só é o usufrutuário. Mas ele possui direitos de sócio. E a lei não quis excluir esse cara, e você vai entender por que daqui a pouco. Então não sai do vídeo, você vai descobrir por que a lei não quis excluir o usufrutuário aqui do conceito de controlador. Isso aí é um pulo do gato muito grande, então fica aí. E aí depois vem uma expressão que é muito polêmica, tá? Acho que é a mais polêmica, é a parte mais polêmica do 116, que é de modo permanente. E só voltando aqui rapidinho, antes de falar de modo permanente, eu esqueci de fazer uma ressalva, tá? Quando a lei escreve aqui titular de direitos de sócio, tem outra observação importante. Ele está excluindo, né? A lei está excluindo aqui o controle externo que eu mencionei lá atrás no começo do vídeo, tá? Então, não adianta você controlar a companhia por mecanismos externos contratuais. Isso a lei nunca vai te definir como acionista controlador. Você não pode ser implicado como acionista controlador se você não exercer o controle por meio de direitos de sócio, tá? Então, fica excluído aí o controle externo. Bom, voltando na expressão de modo permanente e o porquê que ela é polêmica, tem aqueles dois senhores ali que estão só ali esperando eu falar besteira para puxar minha orelha, que divergem muito sobre essa questão, tá? Por quê? Para o Modesto Carvalhosa, a expressão de modo permanente só pode ser atingida essa situação de exercer o controle de modo permanente caso você tenha mais de 50% das ações de uma companhia, tá? Essa é a posição do Modesto Carvalhosa. Ele fala o seguinte: não existe controle minoritário, tá? Pode existir de fato, mas não de direito, porque de direito a lei exige de modo permanente. E se você não detém mais de 50% das ações, você está vulnerável, sujeito a
ter alguém que compre mais ações do que você e tome o seu controle, tá? Um hostile takeover, tá? Uma forma de takeover. E você perca, ou seja, você sempre está em bases instáveis, você nunca está ali confortável com o controle, ele não é seu incontestavelmente, tá? Só que tem um grande problema aqui, e aí que entra o Isaac, que ele diz o seguinte: se você considerar que só quem tem mais de 50% do capital controla a companhia, você está excluindo aqueles controladores de fato que não têm mais de 50%, só que controlam de fato a companhia, porque não tem ninguém com mais participação do que eles para exercer esse controle. Você está excluindo esse cara de uma coisa muito importante, que é a responsabilidade do acionista controlador. Sim, não basta só você deter o controle e fazer o que você quiser com a companhia, tá? A lei não permite isso. Aqui vem até aquela máxima até do Homem-Aranha: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E a lei aqui é rígida, tá? Não é bagunça, não tem baderna. Se você abusar do poder de controle, você vai ser sim responsabilizado por isso. E isso está previsto no artigo 117, o artigo seguinte aí do 116 que a gente está estudando, tá? Se você olhar o 117, você vai ver que tem ali diversas situações de abuso do poder de controle. Não são ali situações taxativas, tá? Não é um rol taxativo, é exemplificativo, mas você vai ter uma boa noção do que é esse abuso do poder de controle e por que a lei responsabiliza o controlador por causa disso. Então é muito importante sim que a lei tenha essa abertura, né, para você considerar tal pessoa acionista controlador, mesmo ela não tendo mais de 50% do capital social, justamente para você conseguir responsabilizar essa pessoa num eventual abuso do poder de controle, tá? Por isso que é tão importante, por isso que, no meu entender, eu concordo com Isaac, o 116, quando foi feito, né, elaborado, pensado ali pelos pais do direito societário, né, da lei das SA, eles sim já estavam prevendo à frente do tempo deles, que naquela época, a lei de 76, ainda não existia controle minoritário no Brasil, tá? Era uma coisa que só existia nos Estados Unidos. Foi tomando corpo com muito tempo depois da lei. Mas eles já estavam de olho lá fora, então eles sabiam que em algum momento ia ter controle minoritário aqui no Brasil. Então eles, muito sábios, fizeram 116 que sim, você pode defender confortavelmente que ele prevê sim o controle minoritário. Porque se não quisesse ter essa previsão, o 116 seria muito mais simples do que ele é. Ele falaria: acionista controlador é aquele que detém mais de 50% do capital da companhia, tá? Ele seria simples, direto ao ponto, sem muitas dilações e requisitos aí para identificar o controlador, beleza? Depois de modo permanente, o que ele diz? Quais são os requisitos? Elege, né, titular de direito sócio que lhe assegure de modo permanente a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral, tá? Então, é o primeiro check que você tem que fazer. Essa pessoa, ela tem a maioria dos votos na Assembleia Geral? Beleza. E aí, continua. E o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia. Então, são requisitos aqui cumulativos, inclusive com o requisito que vem na letra B, que fala o seguinte: usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. E aqui, o requisito da letra A que a gente acabou de ver com o da letra B são cumulativos, tá? Isso é muito importante. Tem que fazer check nos dois, não é um ou outro e o cara já é acionista controlador, não. São os dois, é cumulativo, tá? Tanto que tem um E aqui depois da letra A,
né, está escrito na letra E, depois tem a letra B. E aqui na letra B também tem pulo do gato, tá? Porque usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais. Então a lei aqui ela excluiu quem só detém participação societária, que seria suficiente para controlar a companhia, mas não exerce, não está ali dirigindo e orientando os órgãos da companhia para o fim social que a companhia se destina, tá? Um exemplo clássico da doutrina aqui é quando a viúva recebeu ali lá do marido falecido, do defunto, de cujos, recebe ali ações que poderiam facilmente controlar a companhia, mas ela não tem interesse nenhum nisso, tá? Ela não quer saber de controlar a companhia nenhuma, ela tem coisa melhor para fazer, enfim. Então, ela não é acionista controladora, não pode ser considerada controladora porque ela não dá pitaco na companhia, ela não exerce o poder que ela poderia exercer se ela quisesse. Então, também é muito importante isso aqui da letra B, beleza? E aqui, só para finalizar o 116, a gente já viu aí os requisitos cumulativos que precisam ser atendidos para poder imputar a condição de acionista controlador para alguém. Tem uma coisa que não pode deixar de abordar, que é o parágrafo único do 116, que ele traz aí um viés social muito grande para as empresas, tá? Excluindo a ideia que a empresa, um ente que pode chegar e fazer o que quiser, contanto que esteja visando o lucro, pode fazer o que bem entender. Não, a lei deu uma limitada aqui, deu uma segurada. E diz que o acionista controlador tem que usar o poder dele com o fim de fazer a companhia realizar a função social dela. Então, tem um viés bem social aqui na questão do acionista controlador. Ele tem que atuar não só visando o lucro, a rentabilidade da companhia, como também a função social dela, tá? Então, isso é bem importante. Isso também está linkado com o 117 que eu mencionei, que é a responsabilidade do acionista controlador. Ser acionista controlador te traz grandes responsabilidades. E aí o parágrafo único é expresso e depois o 117 vem para carimbar a questão. Beleza? Bom, a gente viu aí sobre a questão do poder de controle nas sociedades anônimas, sociedades por ações. Mas como esse é um vídeo mais completo, um vídeo mais longo, eu não posso deixar de falar do poder de controle nas limitadas, tá? Até a presente data, isso provavelmente vai mudar aí pelo menos está no novo projeto do novo Código Comercial, a questão dos quóruns de deliberação nas limitadas. Hoje em dia, para você falar que é o controlador de uma limitada, você precisa ter pelo menos 75% do capital social. Eu sei, é muito. E tem severas críticas contra esses altos quóruns aí que a limitada prevê. Porque com menos de 75% você não consegue nem alterar o contrato social, você não aprova uma operação de fusão e aquisição, cisão, tá? Então, para controlar uma limitada, na data de hoje, 75%. Provavelmente isso deve cair, deve mudar aí com o Código Comercial. Tomara que caia, porque isso realmente é um absurdo. Você precisar de um tamanho de participação como essa para controlar uma limitada, tá? Isso não faz sentido nenhum, foi um erro crasso de quem elaborou essa parte de limitadas aí no Código Civil, beleza? Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder outros conteúdos como esse e também deixa um comentário aí de um outro tema que você gostaria de ver aqui no canal. Me fala também se você gostou desse vídeo, se teve alguma coisa que você não entendeu, alguma dúvida, que eu vou responder dúvidas também aqui nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo.